Hoje o Japão ele está em paz, é basicamente quase que depressivo, dado a questão de que hoje faz os 84 anos desde a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Tem muita matéria falando sobre isso, mas eu não vou entrar nesse vespeiro aí, porque ele é bem delicado, então, respeito a memória dos que se foram, eu vou deixar quieto esse assunto. Então eu vou tocar num assunto que a gente mais fala aqui no canal, que é sobre a economia e sobre essa treta aí que a Takaichi sentiu, né? Sentiu aí que o povo está infeliz com ela por conta dos preços, dela foi dar satisfação, como eu disse no último vídeo. E eu quero entrar no detalhe aqui, o que ela comentou, e eu vou trazer aqui o ponto de vista econômico e o ponto de vista de quem vive aqui, de experiência pessoal minha. Então, vamos ver se faz sentido o que ela fala. Medida contra a alta dos preços número 1. O gabinete Takai tem se dedicado com a mais alta prioridade a lidar com o aumento dos preços que todos os cidadãos estão enfrentando. Há opiniões de que o gabinete Takai parece estar negligenciando as medidas contra a alta dos preços, que fazem o povo sofrer, priorizando a realização de suas próprias crenças políticas, mas isso é diferente da minha percepção. Ok, a gente sabe que ela está batendo nos estrangeiros e fazendo a alegria do povo, mas enfim. Durante o período das eleições para a Câmara dos Conselheiros em julho do ano passado, eu não era nem membro da executiva do partido, mas apenas uma deputada da Câmara dos Representantes filiadas ao Partido Liberal Democrática. No entanto, graças aos arranjos das equipes de palestras do partido, corri por todo o país, fazendo discursos de apoio aos candidatos. Naquela ocasião, o que eu vi nas ruas foram gritos angustiantes contra a alta dos preços, justamente com vozes dizendo as políticas do Partido Liberal Democrático não têm sonhos. Senti como se todo o arquipélago japonês estivesse coberto por uma sensação de impasse indivisível. Meu Deus, eu vou chorar aqui. Você vê que ela faz uns discursos bem sentimentalistas, não? Tentar tocar no coração do pobre, igual o nosso amigo Lulinho faz. Mas enfim, vamos ver. Ela não falou nada de plano econômico até então e resultados. Mas vamos aos fatos. Na verdade, em julho do ano passado, a taxa de inflação era de 3,1 em comparação com o ano anterior. E a taxa de aumento do salário real era de 0,3 em comparação com o ano anterior. Então aqui ela está batendo 2024 com 2025. 2025 ela teve esses números aqui. Depois disso, ao assumir o cargo de primeiro-ministro em 21 de outubro, eu priorizei a elaboração de um orçamento suplementar para as medidas contra as altas dos preços. O que ela fez? Eu priorizei a elaboração de um orçamento suplementar. Tá, então ela está querendo furar o teto de gastos para usar o dinheiro ao seu bel prazer, o que a gente sabe que vai gerar inflação e vai gerar a queda do poder de compra do japonês. Só que ela quer falar, eu gastei pelo bem do povo. Então, basicamente, isso que ela quer falar. A fim de transformar a ansiedade de todos em relação ao futuro em esperança. Tenho trabalhado para formular a estratégia de crescimento do Japão e a estratégia para o futuro regional. Ambas as estratégias foram aprovadas pelo gabinete em julho deste ano. Ok, só que você não tem muitos resultados sobre isso. Vamos ver o que ela traz de resultado aqui. Graças aos efeitos das políticas de medidas contra a alta dos preços, implementados até agora, conforme mostrado na figura abaixo, conseguimos realizar a taxa da inflação mais baixa entre os países do G7. É a taxa de aumento do salário real mais alta entre os países do G7. Tá, cara. Agora, deixa eu perguntar um negócio. O nosso salário, ele também está igual dos países do G7? O nosso poder de compra está igual dos países do G7? Porque trazer esses números aleatórios que você inventa, como a inflação, e comparar com os outros países, tá fácil, né? Porra, mas aqui vai ser fogo, hein, time? Aqui. É, como que eu vou traduzir essas maluquices aqui? Pior que não vai traduzir. Tristeza. Japão, eu sei que é esse aqui. O Japão, ele tá andando dessa forma. Esse aqui deve ser o 1,7%. 1,7% foi o aumento de salário. Vamos ver bem o aumento de salário aqui.
Então ela subiu 0 para 1,7% e eu imagino que isso aqui seja no ano de 2026. Você vê que isso aqui é só o salário. Ela está comparando com os outros países. Todos os outros países são a mesma bosta praticamente, que eles ficam ali próximo de quem que é o verde estava indo bem, a Alemanha estava indo bem, Canadá ou Alemanha, nossa, a América tá um desastre. Mas cara, o problema aqui é que ela tá falando desse aumento nesse ano, só que os japoneses eles estão putos porque são anos de destruição da economia. Se você tá constantemente aqui embaixo, os preços, se você fazer um gráfico exatamente assim, os preços eles estão subindo sempre exponencialmente aqui. Então, é claro que se você aumentar o salário só em 1,7%, ele não vai bater como os preços estão hoje. Se você puxar os 30 anos aqui atrás e botar o preço e tentar bater o seu salário com os preços lá atrás, há 30 anos atrás, você tinha que manter o mesmo crescimento aqui de salário junto com a alta dos preços. Só que ela não vai fazer essa comparação justa, né? E é isso que os japoneses ficam putos. A taxa de aumento do salário real refere-se à parte do aumento salarial que supera o aumento dos preços. Mentira do cacete, e no Japão ela tem sido positiva por 7 meses consecutivos. Eu acho que é uma mentira do cacete, porque ela está usando só uma parte do seu período. De fato, vamos dar uma colher de chá, né? Se você olhar só o período que ela assumiu, beleza, mas os japoneses eles não querem apenas o período que você assumiu, eles querem que arrumem o país, não só no período que você assumiu. Além disso, quanto ao efeito da redução da taxa de inflação por meio de várias medidas de apoio que serão representadas a seguir, por exemplo, pela abolição da taxa provisória sobre a gasolina e subsídio para óbvios combustíveis. Tá. Esse aqui é as políticas de combustível que ela trouxe. Como eu falei, quem tem carro aqui ou mora no interior, e aí no interior você não tem tanto imposto sobre o carro, se eu não me engano. Eu sei que em Tóquio você tem imposto alto para desincentivar, não incentivar o uso de carro, porque é pequeno. Se todo mundo sai de carro, Tóquio vira uma zona. Então a galera aqui, ela meio que tem que ser muito rica para conseguir tancar ter um carro e fazer esse reabastecimento. Então o reabastecimento aqui ou é para transporte coletivo, para não subir passagem, ou é para táxi, Uber, que já é caro demasiadamente. Em Tóquio, dificilmente as pessoas vão estar usando o carro com frequência. Então vocês veem aqui que é uma política meio que para a galera aí mais privilegiada, né? Vamos ver as outras medidas aqui. Ela fez, eu acho que 5 postzinhos. Vamos lá para o segundo. Primeiro, orçamento suplementar do ano fiscal de 2025. Esse aqui eu acho que foi a quebra do teto. Aprovado no passado final do ano passado, que incluiu apoio padrão superior a 80 mil ienes por ano por família. Ainda está em execução atualmente. As medidas contra o alto custo de vida aprovadas pelo parlamento no final do ano passado podem, dependendo da região em que você reside, ainda não ter chegado às suas mãos em alguns casos. Isso aqui é esmolinha. Medidas contra o alto custo de vida. Eu recebi isso aí. É uma esmolinha de uns 20 mil ienes que dá R$ 600 em... Isso aqui é uma piada. Eles dão uma esmolinha e falam: a gente ajudou. Toma aí R$ 600 para você usar em um ano. Então é uma piada que o governo faz com essas esmolinhas, né? Mas, enfim, para você ver aí como que o Japão ele curte fazer piadas. Especificamente, o subsídio de apoio à criação de filhos para contramedidas contra o alto custo de vida, 20 mil ienes por criança. Isso aqui eu acho que é roubar do solteiro e dar para quem tem família. Então é sacanagem você usar o dinheiro público para atender apenas as famílias.
O Fundo de Subsídios Local de Apoio Prioritário é utilizado como fonte de recursos para projetos implementados por cada autoridade local com o pagamento das famílias, subsídios para custo de gás, é, LP, eu não sei o que é, e apoia pequenas e médias empresas e microempresas deficitárias. Pô, cara, você vai ajudar a empresa, mano. A empresa ela tem que ser sempre independente, o mais independente possível, porque se não é uma empresa que é total inovação, que vai de repente gerar muito emprego e o cara tá com uma ideia sensacional e o crescimento tá exponencial, por que você vai ofertar dinheiro público, meu caro? Mas enfim, vocês veem como o governo ele gosta de assim ser o paizão que vai botar o dedo na economia para sustentar um negócio que deveria cair. Se o negócio não está indo para frente, é porque o empreendedor errou em algum ponto. Logo, você não consome desse empreendedor. Então, o empreendedor ele cai e quebra. Aí o governo ele fala: não, coitadinho, toma aqui esse dinheiro do contribuidor. Então, esse é o fundo de subsídio local. Eu acho também uma merda. Quanto aos 100 milhões de ienes adicionados ao Fundo de Subsídio Local do Apoio Proprietário, incluídos no orçamento suplementar do ano fiscal de 2026, o pagamento aos municípios indivíduos começará a partir de meados de agosto. Além disso, o orçamento inicial do ano fiscal de 2026, além de refletir tendências econômicas e preços nos preços oficiais, com medida de gratuidade educacional, foram incluídas e já implementadas políticas como a expansão da Bolsa de Apoio do Ensino Médio, que elimina requisitos de renda e consegue ter 457 mil ienes em escolas de ensino médio particulares de tempo integral, redução fundamental do ônus das refeições escolares, que subia cerca de... Cacete, mano! Boa... Eu não sei se isso aqui é um apoio em escolas privadas ou é uma escola pública que você paga. Como vocês sabem ou não sabem, eu não estudei em escola aqui no Japão, então eu não sei se a escola pública que ela é paga. Eu acho que ela não deve ser paga, não. Ah, não, ela é paga sim, mas é uma quantia bem menor comparada com a privada, eu lembrei. Eu estava dando uma pequena pesquisada e a diferença em preço é brutal. E, cara, se ela está falando sobre redução de custo, pô, cara, meu cérebro ele já bugou, porque se é um ensino público, ele deveria ser totalmente público. Ou seja, você não paga, você vai, faz inscrição e boa, mas você paga. E o governo ele vai fazer subsídio em cima disso. Meu amigo, se o ensino é público, você não paga. Então já está errado desde o começo. O governo ele está abstraindo grana, então ele está fazendo o certo em tentar tornar toda essa porra aqui gratuito. Enfim, você vê como é a política controladora do Japão aqui e por que as coisas estão como estão. Também apresento as iniciativas a partir da base atual para o futuro. Nesse verão, julho a setembro, para famílias padrão, estamos implementando apoio às tarifas de eletricidade e gás no valor de cerca de 5 mil ienes por 3 meses. Então, aqui mais uma cagadinha, né? Pô, a gente está zoando a economia externa. Vamos dar um subsídio aqui para a galera na parte de eletricidade e gás. É mais uma dedada na economia. O governo está tentando manter a popularidade e tentando estancar aí essa questão aí de energia. E no mês de julho a setembro, eu acho que é por conta do verão. Boa parte das pessoas passa a utilizar mais o ar-condicionado para tentar sobreviver ao calor extremo. Então, eu acho que isso dá aumento de eletricidade e por conta disso ela está dando esses descontinhos aí. Enfim, cara, esmolinha. Assim, eu falo como alguém que ganha dentro do próximo ali do que o japonês médio ganha. Então, é ok. Assim, não peida e nem fede, assim, não fede nem cheira, acho que esse é o ditado. No meu caso, não muda muita coisa. Não é um negócio que vai trazer grandes melhorias na minha vida. Eu acho que compensaria muito mais reduzindo impostos, porque
É aquilo, nós que estamos na média, ou um pouco acima da média, a gente sustenta essas políticas que vai sustentar pessoas que estão simplesmente vivendo do mínimo possível porque quitou do sistema. Eu acho que é um desincentivo grande porque as pessoas passam a não querer mais dar o seu melhor. Quem está na média, um pouco acima, pensa, pô, se o governo ele está me sustentando dessa forma, foda-se meu emprego, eu vou também virar um mamador de teta do governo. Então, infelizmente, cara, são políticas aqui do welfare state tentando fazer aquela transferência e roubo básico via imposto para sustentar galeras que não estão sendo muito produtivas. Vamos ver as próximas políticas sociocomunistas que a Takaichi está fazendo aqui. Comparado a outros países, a medida notável contra a alta dos preços foi em resposta à situação do Oriente Médio, a partir de finais de fevereiro desse ano, e de subsídio, pela medida de mitigação de mudanças drásticas e emergências para manter o preço da gasolina em uma média. Ah, ok. Esse aqui é a emergência do petróleo. Isso aqui eu acho que ia dar muito pau. Tipo, muito pau, porque a crise lá do Oriente Médio, quem que usa? É o transporte, você tem muita ferrovia aqui, você tem muito trem, metrô. E energia, né, cara? Se eles estão consumindo altas doses de petróleo, se isso aí estourasse os preços aqui no sistema de transporte, Tóquio ia entrar em calamidade, porque tem muita gente que já está se debatendo como verme por aqui. E se você vai subir o preço de transporte, que é uma grande quantia que você gasta, diferente do Brasil, que você paga um preço fixo e vai para qualquer canto, aqui, quanto maior a distância, mais você vai gastar. Então, se o preço ele sobe, sua carteira vai doer. Se você vai usar o transporte todo dia, o custo que você vai ter vai subir muito, exponencialmente, se o combustível for refletir o seu custo mensal. Mas enfim, essa aqui eu vou dar uma colher de chá, porque de fato foi uma boa prática em fazer essa barreira aqui na alta dos preços do petróleo e seus derivados. Então, vamos lá, um pontinho positivo, isso aí foi bacana. Medidas contra o aumento dos preços. Em primeiro lugar, o crescimento econômico vem acompanhado de um certo aumento de preços. Desde o governo Abe, os sucessivos governos do Banco do Japão têm se esforçado continuamente para realizar de forma sustentável o objetivo de estabilidade dos preços de 2% para o aumento de preços ao consumidor em relação ao ano anterior. Ok. Analisar forma sustentável de estabilidade de preço. Tem algo cheirando estranho nesse início aqui. Como você fala estabilidade de preços a 2%, sendo que tem uma inflação muito doida? Bom, vamos seguir aqui. Enquanto as empresas não refletirem os custos nos preços dos produtos e serviços, os salários dos funcionários não aumentarão. Peraí, vai começar um keynesianismo muito louco aqui, vamos tentar acompanhar ela. Enquanto as empresas não refletirem os custos nos preços dos produtos e serviços, tá? Então a empresa ela tem os seus custos, ela precisa refletir nos produtos e serviços. É isso que acontece. Se você tem custos, na sua empresa, você vai, de certa forma, colocar isso despejando nos produtos e serviços que a sua empresa oferece. Então, ela está fazendo uma negativa disso. Então, as empresas não estão fazendo isso, que, assim, deveria fazer. Os salários dos funcionários não aumentarão. Os salários dos funcionários... Ah, ok. E também não será possível realizar pesquisa, desenvolvimento, investimento e equipamento para melhoria de produtividade. Tem, assim, eu concordo meio a meio. Os salários dos funcionários não aumentarão. Mas vamos pensar o seguinte: a empresa ela faz isso por default. Por exemplo, se eu compro alguma coisa para minha empresa e
eu tive esse custo e é um custo recorrente, eu vou querer jogar esse custo recorrente para os preços dos meus produtos e serviços. Se eu não estou fazendo isso, de certa forma eu estou tendo prejuízo. Ou eu estou vivendo no mais mínimo possível. Se eu subo, as pessoas. Assim, se eu estou subindo e as pessoas estão conseguindo comprar, é um efeito de inflação. Basicamente, o que está acontecendo é as empresas elas estão, de certa forma, segurando, evitando fazer injeção de grana na economia. Porque se ela mantém os preços baixos, ela tenta segurar o máximo possível os preços baixos, por mais que as pessoas estejam comprando, é, de certa forma é bacana, porque você tem um meio sustentável de você manter a população feliz, comprando coisas. Agora, se você sobe os preços, significa que você vai ter um pouco mais. Assim, não significa que você vai ter lucro, porque a população ela não vai ter o aumento em seus salários. Talvez quem está trabalhando aqui nessa empresa tenha, porque vai estar consumindo mais, mas vai ser aquela: a empresa sobe o preço. Se a empresa subir o preço, você não tem como garantir que a pessoa aqui também vai ser capaz de comprar um novo valor. E também não tem como garantir que a outra pessoa que está aqui nessa ponta, ela vai ter o salário aumentado para poder comprar só porque a empresa subiu o preço. Então, é meio a meio. Eu dou uns 50% aqui, mas não é o caso real. Por mais que você esteja injetando grana aqui para que a galera consiga comprar mais, você tem que fazer o seguinte: subir o preço real, o preço não, o salário real dos funcionários primeiro. Só com a subida real do salário da galera é que eles vão passar a comprar. Quando você está num cenário que todo mundo está subindo o salário real e as pessoas conseguindo comprar coisas, então faz sentido você começar a subir o preço do que você está vendendo nas empresas. Ou seja, ela está meio pirada aqui, achando que as empresas têm que subir os preços. Basicamente, é essa a solução que ela está dando. Só que não é assim, ela tem que subir primeiro o salário e depois, se as pessoas estiverem com grana no bolso, conseguirem sustentar um bom estilo de vida e tiver grana no bolso, elas vão chegar e comprar dessas empresas, que talvez tenham subido os preços ou não. Então, não é nesse sentido de, vou subir, as empresas precisam subir o preço das suas coisas. Ela está querendo caos com essa opção aqui. Se os salários dos funcionários ou a produtividade não aumentarem, a demanda também não crescerá e a capacidade de oferta das empresas não aumentará. Aqui é a questão da produtividade. A produtividade aqui não aumenta por conta do seguinte: você tem uma política muito burocrática e protecionista dentro do mercado de trabalho, além de uma cultura de merda para trabalho de como é que diz? Horas extras não pagas. Então você tem todo um conjunto de elementos na sua cultura de trabalho que bloqueia a produtividade total dos seus funcionários. Você precisa permitir que as pessoas consigam mover facilmente de um trabalho para o outro, não tenha mais essa cultura de merda, de eu preciso tratar a empresa como a minha família. Isso é um bloqueio absurdo na economia, porque você vai ficar para sempre naquela empresa, a empresa não pode te demitir, aí o cara ele se desleixa ali, fica ali cagando e andando, fazendo sempre a mesma coisa, porque eu estou aqui há quase 2 anos e eu vejo a situação na empresa que eu trabalho, eu vejo os times, o que acontece lá, e é basicamente isso aí, todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém trazendo algo novo para melhorar o que está sendo feito, porque os salários eles não aumentam, as pessoas trabalham no mínimo, e aí você tem uma estagnação total porque você não tem incentivos para você melhorar. Enfim, é uma cultura de merda no trabalho que precisa mudar. Você precisa desburocratizar
as leis trabalhistas existentes aqui. Então não é isso de, ai, tem que forçar o aumento da produtividade. E a questão aqui é como? Como? Não é assim, vou subir aqui os preços na empresa que a produtividade sobe também. Enfim, tá cagando pela boca. A desvantagem da deflação é que os consumidores pensam que o ano que vem será mais barato que este ano e adiam as compras, caindo em um ciclo vicioso que nem a demanda nem a oferta aumentam. A gente não tem deflação, criatura! Que planeta você tá? Aquele planeta que você recebe pelo menos 2 milhões de iene por mês, que é super, assim, 5 vezes mais que a média de um japonês comum. Que merda é essa, cara? A desvantagem da deflação é que os consumidores pensam que o ano que vem será mais barato que este ano. É só na bolha, assim, pequenininha ali dos políticos de alta corte, onde eles têm a canetinha mágica ali de definir que a inflação ela está parada e negativa e dar as leis do mundo, é que na bolha deles o salário de pelo menos 2 milhões de ienes ou mais todo mês certinho na conta bancária que é roubada do seu imposto, é que as coisas vão ficar assim, vai ficar numa eterna deflação. Enquanto quem está aqui na classe média ou na classe baixa está se lascando para um cacete. Agora é a hora das empresas e os consumidores mudarem da mentalidade deflacionária. A gente não está numa mentalidade deflacionária que durou tanto tempo. Caso contrário, a economia japonesa não crescerá. No governo Takai, estamos dedicando a criar um ambiente que realize um aumento de salários, que supere o aumento de preços. Graças aos esforços de todos os representantes dos trabalhadores e empregadores, a tendência de aumento salarial já se enraizou. Se enraizou o meu nabo, porque eu vejo que o que acontece é que eles estão subindo o preço não, o salário de quem é novo no trabalho. Quem saiu da empresa agora e entrou no trabalho agora, os caras que iniciam a sua carreira no primeiro emprego, eles estão contratando com um salário bem maior do que o normal. E quem já está na empresa, eles dão um aumento de merda. E aí eles falam, a gente está subindo o salário de todo mundo. Então, basicamente, quem já está no meio da carreira, como eu não tenho aumento de salário. Meus colegas que eles trabalham mais tempo ali no Japão, o aumento de salário que eles têm é tipo 0,5%, 0,4%, 2 mil ienes no ano. No ano. Imagina, você trabalha um ano inteiro, você recebe 2 mil ienes. Sabe quanto é 2 mil ienes? 60 reais, cara. Imagina só, você ganha um aumento de 60 reais num cenário de inflação. Quem está falando de deflação aqui é o planetinha maravilhoso dos políticos, onde eles ganham pelo menos 2 milhões de ienes todo mês, onde 2 milhões de ienes, se você for converter, é uns 60 a 70 mil reais todo mês. Então estão vivendo em Nárnia aí. E aí, eles me soltam essas pérolas aqui, né? Mentalidade deflacionária, blá blá blá. Sem aumentar as taxas de impostos, a receita tributária aumentará. Produtos e serviços originários do Japão resolverão desafios comuns, globais, garantindo a autonomia e indispensabilidade do Japão. Clusters industriais também se expandirão nas regiões. Em todo o arquipélago japonês, as pessoas poderão viver com segurança, receber cuidados médicos. Então, o que ela falou aqui? Eu saquei a mensagem toda, se vocês quiserem ler na íntegra. Eu não vou ler aqui porque eu estou tentando poupar o tempo, né? Porque é muita coisa para você ler diretamente. Então, eu estou pegando a principal ideia, que eu sei o que ela quer falar e eu estou enxutando aqui no vídeo, e trazer a minha perspectiva e quais são as consequências disso. Então, ela falou aqui, a culpa na verdade é de vocês, porque vocês estão com mentalidade deflacionária, vocês não estão comprando produtos, não estão movimentando a economia, então não está dando dinheiro para os outros.
tem que começar a gastar mais. Para de guardar dinheiro aí porque você é pobre e tá querendo fazer investimento para mudar de vida. Que é isso, meu amigo? Que é isso que você não tá querendo gastar todo o seu dinheirinho que tá no banco? Vamos abrir a mão aí, hein? Vamos parar de ficar fazendo seu pé de meia e vamos depender do governo para tudo. É puro Lula, hein, meus caros? Vamos ver o que os japoneses estão falando. Tá longo o vídeo, mas eu vou querer passar uns 10 minutinhos aqui para ver o que o povo japonês diz. Quanto mais você fala no X, mais suas mentiras se revelam e mais você perde a credibilidade como político. Porque o X não é o Congresso. Não está na hora de parar? Pare de atormentar o povo com sua visão religiosa distorcida. Ok, o povo japonês está fazendo o meu dia aqui. 2%, né? É por causa de a Ukrainade, Roshiaga, guerra da Ucrânia e da Rússia. É por causa de Irã. Ah, o que? Guerra no Irã, talvez? Ah, ele não traduziu tudo. Que pena. Mas eu acho que ele está tentando trazer esses assuntos externos aqui por conta da estabilidade que ela mencionou. Não sei se faz sentido, mas beleza. Vamos ver esse cara aqui. Como as crianças não conseguem comer satisfatoriamente, existem lugares como os refeitórios infantis. Parece que a ministra Mog visitou e comeu refeição na instalação no local, mas o problema foi resolvido. Peço que mais uma vez realize uma investigação da situação atual e compreenda o estado das coisas. Tá, estamos falando da mesma coisa aqui. Acho que esse cara não está no mesmo planeta. Vamos ver esse aqui que traduziu já. Está convenientemente ligado aos pontos de causalidade, usando a explicação do Banco do Japão. Está dizendo como se a alta de preços atual também fosse uma boa inflação necessária para o crescimento econômico. Mas a inflação do tipo cost push, em que apenas os preços sobem devido ao aumento do petróleo, depreciação do iene, alta dos preços de importação, na verdade reduz a renda das famílias e pressiona o crescimento para baixo. Não é uma mentira? Ok, vamos ver a resposta disso aqui, porque eu gostei do. O comentário. Há uma relação negativa entre inflação e taxa de crescimento, mas, no mesmo período, Estados Unidos 0,4%, Reino Unido 0,6%. Durante esse tempo, a economia está experimentando um rápido crescimento. Ah, eu entendi. Ele está falando, acho que o ponto que eu trouxe no vídeo. Você tem um pequeno crescimento na economia, embora você tenha inflação, só que o Japão ele não está tendo esse crescimento. Eu acho que é isso que ele falou aqui. Crescimento econômico necessário para o crescimento, só que o Japão não tem esse crescimento, então é uma mentira que ela está falando. E eu acho que é isso que ele quis dizer. Usar essa mídia para expressar políticas é bem legal, mas o NSS em si é algo que permite que você use apenas os pincéis que gosta e cubra a tela com o que quiser. Você pode achar que o resultado é arte, mas quem vê nem sempre vai concordar com isso, né? Na verdade, você está dando ao outro tempo para analisar friamente as palavras escritas, sabe? Acho que ele está sendo mega irônico aqui. Quanto mais você diz fortemente rico, mais o Japão se torna fraco e pobre. Espero fervorosamente que você se demita o mais rápido possível e dedique toda a sua energia ao branqueamento dos dentes que você arranje com isso. A galera aqui é brutal, hein, queridos? Ah, aqui é verdade, porque é uma grande contradição você falar de Japão forte quando o iene está cada vez mais fraco. Então é mais um cara que ele está desperto aqui para a economia do pão e circo. Vamos ver o que traduziu aqui. No entanto, insistindo que o imposto é a fonte de fundos do orçamento nacional, não apenas não fornecendo compensação suficiente às vítimas de desastres, mas também aumenta os impostos sem parar, que o governo de merda e o Ministério das Finanças sejam destruídos. Esse cara aqui, ele tá bem ancapistão, hein? Vamos destruir tudo, mano. Governo de merda, seja destruído. Então você vê que esse cara aqui eu acho que ele não é japonês, não.
Ele é japonês. Alan Smith. Definitivamente não é japonês, cara. Funcionário da empresa residente na região de Kanto. Não, esse cara aqui ele não é. Apoia a teoria monetária moderna. Tem que se ferrar, cara. O cara ele veio, me mete uma crítica dessa e defende teoria monetária moderna. Se vocês lerem um pouco do que é essa teoria monetária moderna, vocês choram de tristeza por saber que alguém defende isso em economia. Bom, não tem como eu traduzir a imagem, vou pular isso aqui. Vamos ver só mais 2 posts e encerrar o vídeo porque está mega longo já. Se você realmente considera o aumento atual dos preços como prova de crescimento, acho que todas as políticas econômicas estarão erradas. Permitir a desvalorização do iene, melhorar os lucros aparentes das grandes empresas exportadoras, fazer o governo investir financeiramente para promover a expansão de investimentos e forçar o aumento dos salários. Essa política, que nos últimos 30 anos não gerou um novo motor de crescimento no Japão e nos tornou alunos inferiores do mundo, será ainda mais avançada. Ok. Então, basicamente, ela falou sobre a inflação boa, né? Que na verdade é bom e ter essa inflação e é a mentalidade do Japão que precisa mudar. Só que, na verdade, ela não vê o erro que ela está cometendo de você pressionar essa inflação. E o cara está criticando que basicamente é a mesma merda que está sendo feita desde os últimos 30 anos, de tentar fazer o Japão como o motor indutor da economia, e isso tornou os alunos mais inferiores. Eu acho que ele está falando da educação, né? Que os japoneses estão ficando cada vez mais dumbs. Então você vê que é mais um cara desperto aí para o sistema do governo japonês. Eu tô gostando, cara. Os japoneses eles estão muito bem ligados com o que tá rolando. Estão dando na cara dos seus representantes. Eu gostei. Pelo menos quem tá no X aqui é uma galera muito crítica e ferrenhamente acompanhadores de política. Então, meu papel aqui não está sendo em vão em trazer a batalha dos japoneses às claras. Vamos ver esse último aqui. Se os preços subirem e a arrecadação de impostos aumentar, é natural que sejam medidas para os de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência. Redução do imposto sobre consumo é um meio importante, é algo que deve ser feito daqui para frente, na minha opinião. Deveríamos adotar o imposto sobre consumo vinculado à inflação. Eu acho bacana que ele mencionou até aqui. Isso aqui eu entendi muito bem. Deveríamos adotar o imposto sobre consumo vinculado à inflação. Que? Tá, eu acho que ele viajou um pouco. Mas essa parte aqui é bem interessante, porque ele está falando que é só os pobres e os idosos que vão se beneficiar com esses aumentos de preços, aumento de imposto, porque você vai ter mais políticas para cuidar dessa galera. Só que quem gera a economia, quem faz a criação de riqueza, não são eles. Você precisa focar em quem vai gerar riqueza. Então é a partir daí que você precisa focar suas políticas. Deveríamos adotar o imposto sobre consumo vinculado à inflação. O imposto cagou, cara, na resposta. Tava ficando bonito, mas ele cagou aqui. Adotar o imposto sobre o consumo vinculado à inflação. A inflação, ela já é uma consequência vinda do aumento de grana inserido pelo governo. Como você fala que vai criar um imposto vinculado à inflação? Tipo, não faz o mínimo sentido que esse cara trouxe aqui. Eu acho que ele não estava muito bem na hora de escrever isso aqui. Ou só errou palavra. Mas enfim, essa galera aí me parece que deve ser o pessoal um pouco mais de idade, que acompanha a política e é sei lá, uns 30 a mais como a gente aqui. Eu gostei que eles estão bem despertos com a situação. Isso aqui é só no último post, eu acho que tem mais gente comentando nos demais. Vocês podem ver aqui, deu cerca de quantos? 1000 comentários, só neste, que era o último.
O primeiro eu acho que deu bem mais, deixa eu ver aqui. O primeiro deu 2.000. Então tem uma galerinha engajada, hein, cara? Os japoneses aqui eles são de parabéns, eles estão ligados nos esquemas políticos aqui, não dá para confiar em político, eles só estão mostrando, como eles mesmos falaram aqui, os políticos estão mostrando as coisas bonitinhas assim nos textos, escolhendo meticulosamente as palavrinhas para mostrar que eles são unicórnios cor-de-rosas que peidam arco-íris, mas de fato eles estão ferrando a economia lindamente. Então, parabéns ao povo japonês pelas críticas. Eu estou orgulhoso de todos vocês. Infelizmente, tem uma grande parte que são um bando de assim deficientes cerebrais, mas é a vida. Né? Acho que todo país tem essa população. Mas eu felizmente trago aí à luz a batalha de vocês para os brasileiros.